Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos tratar de um tema de interesse do indivíduo, da mulher, do homem, em toda a sua extensão e com consequências cada vez mais perceptíveis. Vamos falar sobre consequência do estresse. No plural, o que acontece com as pessoas num quadro de ansiedade, com abalo emocional, quais as causas, por que todos estão hoje correndo muito e produzindo pouco, por que o amanhã é uma incerteza. Trazemos para este espaço, nos estúdios da TV Assembleia, convidados especiais que estarão mantendo esta interlocução com os nossos telespectadores, trazendo seu conhecimento acadêmico, científico, trazendo as suas experiências também de vida, para que o telespectador possa, assim, ao fim e ao cabo, formar a sua opinião. A massa crítica é que interessa a esse programa, que tem como primeiro objetivo prestar serviço. E prestar serviço é levar, antes de tudo, conhecimento, esclarecimento. Trazemos para o Democracia de hoje, aqui na TV Assembleia, mais uma vez, para a satisfação, alegria de todos nós, o Dr. Ricardo Nogueira, entre outros muitos títulos, psiquiatra. A doutora Eliane Tonello, psicóloga clínica da saúde hospitalar e membro da Sociedade de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul. E a doutora Clarissa Andrade, psicóloga, representando aqui neste espaço o Conselho Regional de Psicologia, ela que é, por especialização, psicóloga do trabalho. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o doutor Ricardo Nogueira. Tudo bem? Um pouco ansioso e um pouco estressado. Na verdade, nós estamos numa era da ansiedade, né? E, na verdade, nós estamos com medo do que está por vir. E cada vez que a gente abre um jornal ou liga uma rádio, notícias boas são raríssimas, né? Inclusive, no jargão da comunicação, diz que notícia boa não é notícia, né? Então, a gente vê a situação econômica do país, a economia do Estado, e isso nos deixa, sem dúvida nenhuma, apreensivos, preocupados com o que está por vir e também com o que passou, né? Então, a gente está aí, muita gente com restos a receber, né? Porque só tem a receber ou a pagar está difícil, né? Então, nós estamos numa situação que realmente nos deixa com muito medo, num primeiro momento. A primeira reação que a gente tem é de medo do que está por vir. E quando a gente se dá conta do que o que está por vir é o pior, esse medo se transforma em raiva, né? E aí há uma reação, né? São essas duas condições acompanhadas de uma terceira, que é a do colapso, né? E muitas vezes a gente fica estupefato, né? Apavorado e não tem saída, né? Então a gente ou se resigna, ou luta, ou foge, né? Então, na verdade, a gente se prepara para essas situações, mas essa preparação, ela se dá no decorrer da vida, desde a nossa infância. Então, conforme nós vivemos, convivemos com as nossas heranças genéticas e também do ambiente que a gente viveu. Então, se a gente viveu num ambiente estressor, né, normalmente vai ocorrer que vai haver uma repetição disso. Então, tem uma tradição genética, né? Os filhos de pessoas com depressão maior, na maioria das vezes também tem depressão maior. Os filhos de pacientes alcoolistas, em grande parte, também são alcoolistas. Os filhos de pessoas dependentes químicos, na grande maioria, também são dependentes químicos. Então, são pessoas que nasceram, foram geradas, viveram e conviveram em ambientes estressantes. Além disso tudo,
a situação da violência, né? Nós vivemos num país que, afora os seus problemas econômicos, ou consequência deles também, se vive numa guerra. Nós somos o país com a maior incidência de homicídios do mundo, né? Então, guerra é aqui. Se nós for ver proporcionalmente, o número de homicídios que ocorre no Oriente Médio é bem menor do que ocorre em Porto Alegre. Porto Alegre, até o final do ano passado, tinha um índice de homicídio que era o dobro do Rio de Janeiro. É uma coisa quase inconcebível, né? E a gente está vendo todo dia, né? Assaltos, mortes, todo final de semana aparece o número de acidentes com mortes, acidentes de trânsito, brigas, agressões. Então a gente vive numa era da ansiedade, e a ansiedade e o estresse atinge no mundo a 90% das pessoas, e no Brasil a 70%, eram as últimas estatísticas, mas na situação que nós estamos vivendo hoje deve ser também 90% ou até mais. Eliane Tonello. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui, né, um convite representando a Sociedade de Psicologia. Agradeço, né, o senhor, o Ricardo, a Clarissa. Estive pensando em trazer um conceito assim de estresse, tá? Então, o estresse é um estado de tensão que causa uma ruptura no equilíbrio interno do organismo. Este é fundamental e necessário para a sobrevivência humana. Esta reação prepara o organismo para se proteger frente às mudanças físicas, mentais e emocionais. Mas cada pessoa tem a sua forma de reagir frente aos eventos considerados geradores de estresse ou estressores. Clarissa Andrade. Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, para definir o estresse, eu gosto muito de usar a imagem de uma panela de pressão. É como se nós fôssemos uma panela de pressão que sofre pressão de todos os lados, né? E a panela de pressão ela tem uma válvula de escape para lidar com essa pressão, para ajudar a panela a não explodir. Então, em condições normais, né, cada organismo, cada pessoa tem um jeito de lidar com o estresse. Um evento pode ser estressante para uma pessoa e pode não ser tão estressante para outra pessoa. Então, é uma conjunção do meio externo com o meio interno, né, com cada organismo. E, idealmente, para lidar com o estresse, cada um de nós deveríamos ter uma válvula de escape, né, para ajudar a liberar essa pressão e para que a gente não exploda, ou seja, para que a gente não adoeça em função disso. Nas primeiras manifestações, observa-se que a conversa aqui será muito produtiva, porque existem também conceitos, definições, não apenas uma análise de superfície. A doutora Eliane Tonello descreveu aqui de forma absolutamente clara o que é o resultado. Mas este resultado, para início de conversa entre os três, é marcadamente, então, o estresse é uma desarmonia interna. Não é isso? Essa palavra é perfeita, essa definição. Na verdade, o estresse mata. E eu vou provar isso cientificamente. Fisiologicamente, é bem isso que a Clarissa colocou. Essa pressão tem um nome, é hipertensão, ou seja, vulgarmente conhecida como a pressão alta. Um dos primeiros sintomas do estresse é o aumento da pressão arterial sistêmica. Então a pessoa está hipertensa com a pressão alta, que é uma coisa muito comum. Outro sintoma que aparece quando a pessoa está muito estressada é o aumento da glicemia, ou seja, o aumento permanente da glicemia vai gerar o diabetes. E isso tudo leva ao quê? Aos acidentes vasculares cerebrais, aos AVCs, os infartos agudos do miocárdio, o infarto, a úlcera péptica, ao distúrbio de memória, distúrbio do sono, a baixa da defesa imunológica. Então, o estresse ele te derruba o teu sistema de defesa, o teu sistema imunológico. Então, aí tu começa a adoecer, a ter desde
pequenas infecções até doenças mais graves como próprios cânceres, né, devido ao estresse permanente. Uma das definições de câncer é que é a doença provocada pela amargura. Exatamente. E esse é outro ponto. O estresse, lembra aquelas bonequinhas russas que tu vai abrindo uma e vai tirando, e vai abrindo outra e outra e outra. Então ele vai causando várias patologias, que uma delas é a própria depressão, a ansiedade, o medo e agora o pânico, né? Que vai levar, e num pânico extremo, o chamado burnout. Quer dizer, então vai se aprimorando e se especializando e subespecializando. O cansaço mental, a irritação, o medo de assalto, o medo de acidente, o medo de golpe. Então nós estamos vivendo hoje a era da ansiedade, a era do medo. Só para você ter uma ideia... É o domínio da fobia. Exatamente. Então o que ocorre? A minha filha veio de Pelotas sexta-feira e foi para o meu apartamento. O taxista dizia para ela, ansioso, desce, desce, desce. E aí eu não estava em casa e tinha que me esperar. E ele, não quer pagar, não precisa pagar, mas desce que eu tenho que ir embora, porque aqui eu não fico. E olha que eu moro no Menino Deus. Sim, só que é no pé do Morro Santa Teresa. Que é a melhor cidade do Rio Grande do Sul. Eu também acho, Menino concordo. Deus. Não é um bairro. Exatamente. Adoro o Menino Deus, adoro a tristeza. Eu sou da Zona Sul. Mas, no entanto, nós temos problemas de segurança muito sérios no Menino Deus. Não tão grandes quanto o centro e quanto a Zona Norte. Na Zona Norte, o índice de mortalidade por homicídio é bem maior, mas nós também temos. Então, isso gera um medo. Né? Então, eu me lembro que quando eu cheguei em Porto Alegre, que desde que eu cheguei em Porto Alegre, eu morava ali no centro, depois fui para esse endereço aqui do Menino Deus, um colega meu, psiquiatra, também foi me deixar, e eu trabalhei em Brasília, em Florianópolis, sou lá de Pelotas, do interior, sempre fica aquela conversa amistosa, e ele dizia a mesma coisa que o taxista dizia para ele, desce, desce, desce. Teve um pouco de cara mal educado, né? Tá me correndo, né? Não, ele tinha razão. Então não dá para dar bobeira. Né? Então a gente está sempre com medo, né? Isso é um mecanismo para se proteger, né? O motorista do táxi, ele quer se proteger daquele ambiente que ele julga ser hostil. Então o estresse, ele é saudável, ele pode ser saudável, porque ele é um mecanismo de adaptação, né, do indivíduo ao meio. O problema, as patologias vêm quando é uma decorrência desse estresse, quando esse estresse ele vem repetido, ou quando a pessoa não tem mais condições de adaptar o organismo ao ambiente. Né? E aí sim, como o Dr. Ricardo falou, pode vir várias patologias, né, ligadas a isso. É consequência grave, o desgaste emocional, mas isso também depende muito da consciência do indivíduo, do que ele tem. Quando ele conhece algum problema, alguma alteração ocorrida no seu organismo e permanece alheio a isso. Aí o agravamento. Não é? Em ambientes de trabalho, né, como o Dr. Ricardo falou do burnout, isso pode acontecer porque o indivíduo, ele até pode se dar conta ou não, mas ele quer performar, ele quer ter uma boa performance naquele meio de trabalho. Então, muitas vezes, ele está estressado por muitas horas de trabalho, por um ambiente hostil, enfim, por diversas questões, e ele quer dar conta disso, né? E acaba acontecendo burnout, o adoecimento. Muitas vezes, alguns trabalhadores vão parar no hospital, né? Porque o agravamento da doença já é tanto, e eles, ao mesmo tempo, têm um grande comprometimento com o trabalho, e aí cria esse conflito, esse colapso. A competição é adoecedora, não é? Finalizei agora meu trabalho de pós, eu fiz psicologia hospitalar no Hospital Moinhos de Vento, e o meu trabalho foi sobre o câncer, né? Sobre o câncer de mama, e fazendo uma relação, uma possível, assim, pesquisando se existiria relação da alexitimia com o câncer de mama, que é justamente esse sentimento que está interno, que não é falado, que não é conseguido
A pessoa não consegue traduzir em palavras. O que eu simplifiquei há pouco como amargura, não é isso? Isso. Então, é indícios assim, né? A questão da frustração. Né? O grande problema nosso é que a gente sempre tem metas que muitas vezes são tão altas que a gente não consegue obter o sucesso esperado. Então, se a gente for mais humilde, né, talvez a gente viva melhor e também tenha mais uma resistência à frustração. Então, o problema que se inventou umas décadas atrás, que todos nós temos que ser vencedores, todos nós temos que ser os campeões, os mais belos, os melhores. E isso é uma grande falácia, porque é humanamente impossível, numa sociedade de massa e hipercompetitiva, é impossível tu ser sempre o campeão. O primeiro em tudo? Né? Então tu tem que estar sempre te preparando. Menos preparando. Um campeão em tudo, que também é aqui do Menino Deus, né? Eu sou ali do lado, ali do Olímpico ainda, nós fomos primeiro, né? Então, a gente tem que se preparar para novas realidades, né? Então, por exemplo, eu estou pré-idoso, falta só um ano para mim ser idoso. Então, eu já tenho que entender a transição, né, das minhas ambições. E não me frustrar, né? As frustrações elas vão diminuindo conforme tu diminui as tuas metas. Né? E é isso que ocorre. Né? Então a gente cria, às vezes, metas e sonhos quase impossíveis e a gente repete, às vezes até no próprio lazer da gente, porque como é que tu resolve essa questão do estresse e tal? Então vamos viajar. Até tem um artigo do Camargo que saiu sábado muito interessante sobre isso. As pessoas estressadas no trabalho repetem no lazer o mesmo estresse. Então elas se tornam muitas vezes obsessivas, então elas ficam preocupadíssimas com o horário do café da manhã do hotel, se está tudo no lugar, se está tudo certinho, né? Essa obsessão que se criou, né, dessa inflexibilidade, que tem que ser tudo perfeito, tem que estar tudo no lugar, que se definiu, que se criou que tem que ser assim, não sei por que tem que ser assim. Como dizia um amigo meu, pegue as metas e metam naquele lugar. Né? Mas ninguém tem coragem, porque isso é politicamente correto. Então a gente tem que ser todo certinho e a vida vira um inferno. O segredo é estabelecer metas atingíveis, né? Metas que sejam fáceis de atingir. E aí o indivíduo vai dando conta daquelas metas e vai se sentindo melhor, né? Ao invés de sentir que está sempre correndo atrás de metas impossíveis, como o doutor Ricardo falou. Tem agora os clubes de corredores, eu acho muito interessante. Então, o pessoal assim da minha faixa etária, que nunca fez nada, começa a correr. É óbvio que uma pessoa na nossa faixa etária, ela vai ter, se ela conseguir correr 1 quilômetro, é uma grande vitória. Se ela conseguir 5, maravilhoso. 6 é o máximo, 10, 15, né? Agora, chegar ao final de uma maratona, já é... Mas todos sonham com a maratona. Isso, que são 42 quilômetros, né? Mas vamos dizer assim, se a gente conseguir concluir a maratona sem um tempo, mas depois tem que concluir no tempo X. Então, tu vai ter uma satisfação que tu conseguiu, tu tá conseguindo caminhar, tá conseguindo correr. Então, dá valor a essas pequenas coisas e se criarem hábitos saudáveis. E não repetir os mesmos hábitos nocivos. E no trabalho ocorre muito isso também. Né? Então a gente tem chefes que são verdadeiros perversos. Né? E então a tua vida vira um inferno, porque tu sai de casa já te preparando para ter paciência para aguentar aquele chefe mala que está lá te esperando com todos os instrumentos de tortura para fustigar e perseguir, fazer tudo que é coisa para deixar a pessoa mais estressada ainda. Ela tem que enfrentar o trânsito e ainda encarar uma situação de trabalho agressiva, nociva.
E aí a gente teria que fazer uma diferença entre o estresse, né, que seria normal, e o assédio moral, que muitas vezes pode acontecer também em ambientes No corporativos. trabalho é comum, né? Mais comum do que a gente imagina. Sensações físicas que demonstram a chegada do estresse, doutor Igor. Sensações físicas. Porque as pessoas dizem assim, eu não sei por que eu estou sentindo dores nos ombros, nas costas, no pescoço. Pode ser um sinal de estresse. Dores generalizadas, uma fadiga constante. Um dos sintomas assim. A sonolência já é mais para diabetes, né? Ou sonolência, que seria a hipersonia, ou a insônia. São os dois extremos. Mas o estresse, assim, quando está num ponto já bastante alto, é quando a pessoa tem cãibras durante o sono. Muitas vezes ela está tão... E o formigamento também. Mas a cãibra, né? Então os músculos são inosados, né? E a cãibra dá uma dor terrível. Então no meio da noite o sujeito ele está tão tenso que contrai e dá cãibra, né? E a cãibra dá uma dor, e aí tu vê assim, o teu músculo tá um nó, então tu tem que desmanchar aquele nó, mas não só o nó muscular, que é real, verdadeiro e consistente, mas o nó causador. O nó causador, que é o quê? A ansiedade, a depressão, né? Então são sintomas bem claros, assim, aquelas dores, eu sinto dor nas costas, aquela contração desses músculos das costas, né? É bem comum. A famosa dor na coluna, na verdade, é a contração da musculatura, né? Uma irritabilidade, né? A tua memória começa a falhar, porque a ansiedade diminui a memória e o estresse, a depressão também diminui a memória. Então, esses são os sintomas e sinais comuns, né? As pessoas que devem estar nos ouvindo agora já devem estar pensando. Cada um tem alguma coisa. Ai, meu Deus! Indiferença emocional também, né? Tanto faz, tanto fez, né? Um alinhamento, né? Desligamento. E tem aquele sinal da gravidade, né? Então tem pessoas que andam raivosas, né? Então tu nota assim, principalmente entre os gestores, porque os gestores têm que cortar custo, né? Cortar custo a qualquer custo. E isso deixa também um estresse para ele, porque ele tem que chegar a uma meta, né? E aí o que ocorre? Num primeiro ele momento, tem o temor de ser vítima também desse corte. Exatamente. Então ele começa a ficar com medo. Num primeiro momento ele sente medo. Mas aí ele tem que reagir. E muitas vezes quando ele vai reagir, ele fica com raiva. Então tu vê assim, o Batista anda raivoso de uns dias para cá. Uma raiva, às vezes até uma fúria, né? A pessoa começa a ficar brava, furibunda, né? Parece que tem uma nuvem carregada, né? Lá vem o fulano com ela gritando e berrando, né? Vermelho com aquela aura negra. Exatamente, eu não quis usar esse termo porque não é politicamente correto. É um problema. Negra da nuvem escura. Eu pensei nisso, talvez, mas resolvi usar pesado, né? Então, outra coisa é essa enchição de saco desse politicamente correto, né? Porque se tu fala isso é crime, que nem esses dias eu cheguei para um afrodescendente num balcão de uma farmácia e disse, pô, mas fulano, assim, exprimir a afrodescendência está muito caro. E ele me olhou assim com a cara, eu digo, tá, e se eu dissesse o alemão? Aí ele até amenizou. Mas então essa coisa também está muito chata, porque a gente tem que estar se cuidando de tudo e de todos, entende? Então tu não pode falar pejorativamente e com humor de nada, é um perigo, né? Senão tu é sempre mal interpretado, até processado. O mau humor é um bloqueio do bom humor. E esse estresse, tu vê no trânsito. As pessoas estão muito irritadíssimas. Às vezes eu vou passeando domingo. Domingo é dia de passear, né? Não, as pessoas estão ansiosas no domingo. Então, Houve um tempo que o mau motorista era chamado de motorista do domingo também. Pois é.
Aí eu estou lá distraído, passeando com a minha esposa, olhando lugares, cara, vem parar. E tem uns ansiosos. E pior é o seguinte, aqui em Porto Alegre o pessoal tem um protocolo. Aqui todo mundo pensa igual, quer as mesmas coisas igual. Domingo, 6 da tarde, sai todo mundo para a rua. Por quê? Porque dá aquela hora da depressão, né? A hora do crepúsculo, a hora da Ave Maria. Aí todo mundo, para não se deprimir, sai para a rua. Aí o trânsito entope tudo. E se tiver um show aqui nesse teatro Pôr do Sol, aí é um inferno, né? Então a gente vive estressado para tudo, até para o lazer também. Né? Porque a gente está pilhado. Por quê? Porque a nossa adrenalina está alta e o nosso organismo ele se adapta a essa adrenalina alta e quando baixa, dá um tipo de uma abstinência. Então aí tu tem que fazer, no domingo ou nas férias, até nas próprias férias. Tu não está acostumado a tirar férias. Aí tu vai, no início tá bom. Aí já no meio tu começa a te irritar e no final tu já está querendo de volta aquela adrenalina no topo. Acho que, assim pensando, né, o quanto o eu, né, de cada pessoa fica prejudicado dentro disso, dessa cobrança, desse ter, né, dessa sociedade de ter produtos, de cumprir metas, né, e o quanto o eu fica prejudicado, né, esquecido. É importante esse aspecto, e eu tenho sido repetitivo. Infelizmente, muitos dos nossos telespectadores são constantes, eles vão ouvir mais uma vez aqui o que eu digo inúmeras vezes, que o ter e o ser passaram a ser suplantados pelo parecer ter. Que é isso que as pessoas perseguem hoje, mostrar que tem aquilo que realmente não teriam condições de ter, ou não tem condições de ter. E daí essa competição, mas é uma competição de certa forma de busca da valorização do eu, que não é bem entendido por todos e que é causador também desses processos de ansiedade. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre consequências do estresse. Mas não se poderia falar sobre consequências sem analisar, antes de tudo, as causas, as determinantes deste que é um processo que, conforme o primeiro depoimento do Dr. Ricardo Nogueira, atinge em épocas normais, não depressivas, como essa que passamos a viver nesse 2015, a mais de 70% das pessoas. E agora pode chegar a 90%.